Boa noite, Mirela. Boa Tudo bem noite. contigo? É uma honra recebê-lo aqui no nosso videocast, descomplicando aí os 60 mais, numa área tão linda assim e muitas vezes aí muito mal interpretada, que é a oncologia, né? Então, para iniciar a nossa conversa, Mirela, eu gostaria que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, a sua formação e o porquê que você escolheu aí a oncologia clínica. Bom, primeiramente, boa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui, Hugo, pelo seu convite. Nós convivemos, né, há algum tempo na nossa formação, ainda quando eu era interna na Faculdade de Medicina. Então, a minha trajetória, ela começa da seguinte forma. Eu não pensava em ser médica antes. Eu achava que eu ia ser médica veterinária. Aí, passou um certo período, eu vi que não, que a medicina poderia ser realmente a minha vocação. Então, eu fiz a medicina na Faculdade de Uningá, eu me formei no ano de 2017, e daí eu já emendei as residências. Desde antes, quando eu comecei a faculdade de medicina, eu já sabia que eu queria ser oncologista. E não tinha um motivo muito aparente. Eu acredito que o motivo mais que eu posso estar comentando com você foi a leitura de um livro. Quando eu fui para fazer vestibular, eu comecei a ler um livro que me chamou a atenção quando eu fui comprar material escolar. Eu lembro que eu estava com a minha mãe. Eu li um livro chamado Por um Fio. Foi esse livro que eu comprei. Um livro do Dr. Drauzio Varella. E eu li aquele livro de uma forma muito rápida. E quando eu terminei de ler aquele livro, que é recheado de histórias clínicas de oncologia, já que o Drauzio é um grande oncologista, eu falei, eu vou ser oncologista clínica. E desde então isso ficou na minha cabeça. Então, quando eu comecei a medicina, tudo que eu ia melhor nas disciplinas envolvia oncologia de alguma forma. Então, eu fiz a clínica médica no Santa Rita, e lá no Santa Rita já é um hospital referenciado em oncologia, né? Então, isso só tornou cada vez mais uma certeza para mim, realmente, que eu ia ser médico oncologista clínica. Surgiu a vaga de abrir a residência da oncologia clínica lá no hospital, eu me inscrevi, fiz a prova, passei e agora eu tô aqui. Me formei em oncologia clínica, né? E hoje eu tô trabalhando no serviço que me formou, né? Que é o Santa Rita. Então, eu trabalho pelo Grupo ION, né, lá no ambulatório de oncologia do Santa Rita, atualmente, e eu tô muito feliz no que eu faço, Hugo. E você? Como é que tá a geriatria? Eu falo que a geriatria me escolheu, né? Não pensava em ser geriatra e na minha formação sempre foi para a área da cardiologia, depois me bandiei para outro lado da pneumo e acabei sendo escolhido pela geriatria, que é uma área assim fenomenal. Então eu digo para quem me pergunta por que eu escolhi, eu falo, na verdade, a geriatria me escolheu, né? Mas também tive influências externas, principalmente dos meus avós, dos meus familiares, então eu acho que é algo que foi meio que subentendido e que eu acabei seguindo, né? E na sua apresentação, Mirella, foi fazendo aí uma retrospectiva, eu lembro quando você era interna lá de medicina e a gente ia discutir alguns casos, né? E eu sempre lembro que a Mirella, ela sempre pegava os casos mais complicados, os pacientes mais graves, e enquanto os outros alunos sempre corriam, né? Eu brincava de ser house. E eu sempre falava que você ia brilhar. E hoje está aqui e é muito gratificante ver essa sua trajetória e poder ter participado por um curto período aí, mas ter feito parte aí da sua formação. E com certeza, você, o Fábio e a Marcela Eulabi, elas são pessoas que eu carrego comigo para sempre, porque me ensinaram uma base de clínica médica, me fizeram ser a médica que eu sou, você pode ter certeza disso. Então, eu agradeço muito a todos vocês. Que isso. E, Mirella, então dando continuidade nesse bate-papo, trazendo aí, puxando um pouquinho para minha área, Uhum. né? Na população idosa e no paciente idoso, mas não só no idoso, né? Na população adulta em geral. O que pode ser feito aí na prevenção aí dos cânceres? Essa é uma pergunta muito frequente, porque ninguém quer ter essa doença.
todo mundo tem medo de ter câncer, né? Eu te diria que você pode ter uma vida extremamente saudável e ainda assim você não vai estar isento, né? Então, assim, existe sim uma grande quantidade, eu acho que a maioria de fato, dos cânceres são de acordo com fatores modificáveis de vida. Então, a ideia de um estilo saudável de vida, ele é extremamente importante. Então, quando a gente fala em vida saudável, Hugo, isso vale para qualquer paciente, para qualquer pessoa, né? É você ter uma alimentação equilibrada, você ter uma alimentação saudável, né? Você ficar longe de frituras, ultraprocessados, diminuir um pouco o consumo do açúcar, né? Tem esse estudo já sobre carne vermelha, que existe uma meta aí de 500 gramas por semana. Evitar também aqueles vícios, né, que a gente sabe que muitas pessoas acabam desenvolvendo ao longo da vida, como, por exemplo, o tabagismo, que ainda é muito forte na nossa sociedade, o uso abusivo do álcool, né, com certeza também são fatores de risco para o desenvolvimento de muitos tipos de cânceres, a falta de atividade física, que atrela ao sedentarismo, né, o paciente, ele tem uma vida tão corrida hoje em dia que ele acaba esquecendo de cuidar de si mesmo. Então, é difícil você ver alguém que queira fazer check-up, né? Então, quando a gente vai para a área da geriatria, são poucos os pacientes que procuram um geriatra, né? E eu acho que a gente está aqui também nesse vídeo hoje justamente para falar sobre isso, para abordar sobre isso, para abordar sobre a multidisciplinaridade. Não dá para ser só um médico, né, para ser responsável por tudo. E o paciente idoso, ele tem sua fragilidade. Então, é importante sim que ele tenha com as comorbidades sendo bem avaliadas, né, sendo tratadas. E eu acho que um geriatra vai ser fundamental nesse caso, entende? Então, assim, uma vida saudável e se abolir de vícios, né, eu acho que é o mais recomendado hoje em dia. Outra coisa que eu posso estar comentando é a vacinação, né, tá com as vacinas todas em dia. Para a população mais jovem também, inclusive os idosos, sexo protegido. A gente sabe que existe um vírus causador de múltiplos cânceres, que é o HPV, né? Então, acho que são esses os principais fatores que seriam relacionados com a prevenção do câncer. Maravilha. E acho que fazendo um contraponto também, a gente lembra aí do processo de globalização, né? Nesse mundo tão corrido, onde as informações, tudo é muito dinâmico e, como você havia dito, né, os fatores de riscos aí, principalmente alimentares, né, quando a gente faz uso aí dos ultraprocessados, dos alimentos riquíssimos aí em gorduras e açúcares, né? Então, hoje se sabe que a incidência do câncer, não só pelo rastreio, né, pelos diagnósticos, mas se sabe que a incidência hoje, né, aumentou. E hoje, Mirella, o que você consegue trazer aí de informação de quais os tipos aí de câncer mais comum no adulto jovem e no idoso? Bom, os principais cânceres, o principal câncer, na verdade, é o câncer de pele, né? O câncer de pele é o mais comum, é o que a maioria das pessoas vão acabar desenvolvendo por conta de uma exposição solar, né? Então, assim, os idosos é muito mais comum ainda, porque naquela época a gente sabe que poucos pacientes adotavam a prática de usar filtro solar, de usar aquela roupa protetora, né? Então, assim, é muito comum você ver lesões em face, né, nas mãos dessas pessoas que trabalhavam, às vezes, expostas ao sol. Então, o câncer de pele eu te diria que é o principal tipo, tá? E na maioria das vezes é o mais comum e o mais facilmente a ser tratado, tá? Quando a gente vai para o universo feminino, aí a gente tem que lembrar do câncer de mama, né? Que tem até um mês dedicado para a gente falar sobre ele, que é a questão do Outubro Rosa. A gente pode falar sobre o câncer de próstata no homem, e um dos fatores de risco é o fator da idade. Então, é muito mais comum eu ter um paciente idoso com o câncer de próstata do que um paciente jovem, né? Os cânceres cólon-retais, tanto é que uma forma de prevenção e até mesmo que é o rastreamento, né? Que é a questão da gente ter a recomendação de fazer o exame da colonoscopia a partir dos 50 anos de idade, tanto para homens quanto para mulheres. Voltando para as mulheres, eu poderia falar dos cânceres ginecológicos, as pacientes na pós-menopausa, por exemplo, câncer de endométrio, né? Então, são vários os tipos de cânceres que a gente pode ter na faixa do paciente adulto, no paciente idoso, né? Então, assim, eu diria que é bem
variável, sabe? Mas esses seriam os principais. E um que assusta muito, devido ao alto índice de mortalidade, é o câncer de pulmão, que 85 a 90% dos casos ainda se relaciona com o hábito de fumar ou de conviver, né? Que seria o fumante passivo, Sim. conviver com os pacientes, com pessoas que fumam, ou também aquelas pessoas que ficaram expostas por muito tempo ao fogão a lenha. Então, seriam esses os principais tipos e os fatores que eu relacionei. Excelente, Mirella. E falando aí dos principais cânceres, né? A gente lembra aí também, por questão de epidemiologia, né? No nosso país tropical, realmente, o câncer de pele é o que o que é mais diagnosticado realmente. E nos demais cânceres aí, apesar da evolução, né, da área médica, ainda se é um tabu, né, principalmente aí no que diz respeito aos exames, né, de rastreio, principalmente quando a gente fala aí da população mais velha, né, ainda se tem esse tabu e que a gente precisa aí desmistificar, né. E falando aí, continuando no nosso papo, Mirella, como que você consegue, ou como a gente, nós médicos aí, que acompanhamos os pacientes no dia a dia, como que a gente identifica os sinais aí e sintomas dos sintomas precoces, assim dizendo, né, de câncer? Bom, eu acho que o que a gente pode comentar é, de uma forma em geral, alguns sinais e sintomas, né? Então, eu vou começar, por exemplo, com a questão do câncer de pele. Apareceu alguma lesão, apareceu uma ferida na pele, né? Não necessariamente isso vai significar um câncer, mas tem que ficar atento. Atento à forma como está crescendo, ao formato daquela lesão, se ela é elevada, se ela está coçando, se ela começou a sangrar, se essa lesão começou a crescer de uma forma rápida. Então, quando você tem uma lesão de pele dessa forma, é recomendado que se faça uma avaliação médica, né, para a gente avaliar se é um câncer de pele ou se é alguma outra condição, né? Outra coisa que eu posso estar comentando, aquele paciente que começa a ter um emagrecimento muito rápido, um emagrecimento muito acentuado, né? Não é porque o paciente está emagrecendo que ele está com câncer, mas nós precisamos lembrar que isso gera uma suspeita, tá? Outra situação, sangramento, né? Não é normal o paciente sangrar. Mulheres na pós-menopausa não podem sangrar via vaginal, né? Não é para menstruar. Então, quando tem o sangramento via vaginal, tem que ser investigado, né? Sangramento nasal, sangramento retal, sangramento urinário, tudo isso significa algum fator de risco para a gente poder estar avaliando e estar descartando. E pode sim que seja de fato uma neoplasia, né? Que é o câncer. E é importante também lembrar, né, tanto nesses sinais e sintomas, que o paciente, né, o indivíduo, ele precisa procurar ajuda o quanto antes, né? Com certeza. Porque além do rastreio, o diagnóstico precoce, né, aumentam aí as chances, né, de sucesso no tratamento, né? E, Mirella, e hoje qual que é a prevalência aí que você pode trazer do câncer, um câncer em geral, né, na população aí acima dos 60 anos, tanto em homens aí e mulheres? Bom, na verdade, a gente espera, nos próximos anos, uma média de 640 mil novos casos de pacientes descobrindo câncer a cada ano, né? Isso sem a gente colocar os cânceres de pele do tipo não melanoma, que é esse câncer mais comum, que basta fazer a retirada da lesão e o paciente tá mais tranquilo. Mas assim, com relação a homens e mulheres, a faixa etária, a prevalência ela varia bastante. Mas eu te diria que câncer de pulmão ainda está no topo dos principais casos, né? A gente poderia falar na mulher o câncer de mama, o câncer cólon retal, né? No homem, o câncer de próstata, o câncer de pulmão também, bem importante, o colo retal, o câncer hepático, associado muito mais no homem a questão do alcoolismo, por exemplo, né? Então, esses são os principais tipos de câncer que a gente identifica. Em torno de 70% dos pacientes, eles já estão numa faixa etária de 60 a mais. Exatamente. E dessa prevalência aí, Mirella, qual que é a sua opinião em relação à importância de uma avaliação global, principalmente aí no que a gente diz respeito à especialidade de geriatria,
no, 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 no tratamento aí, e no início do tratamento e no proceder aí da. Bom, na verdade, assim, quando o paciente chega para mim, muitas vezes, Hugo, ele já chega com um diagnóstico. Então, eu acho que quando você é um paciente que frequenta o geriatra, ele tem todo um check-up a ser realizado, né? Então, você vai avaliar as funções orgânicas do seu paciente, vai avaliar a saúde mental dele e tudo mais. E nisso você pode acabar fazendo o diagnóstico precoce de um câncer num paciente idoso. Então, imprescindível. Outra coisa, quando você já tem o paciente com o diagnóstico de câncer, e ele está frequentando o oncologista, acredito não, tenho certeza, que ter um geriatra de perto é muito importante, porque a gente sabe que a fisiologia no paciente idoso, ela é muito mais lentificada, né? Então a gente precisa estar acompanhando de perto. E o paciente, quando ele tem diagnóstico de câncer, as pessoas às vezes elas anulam as outras doenças, mas elas continuam existindo, né? Então o paciente que tem pressão alta, não é porque ele teve o diagnóstico de câncer que ele não tem mais a pressão alta. Então é um paciente com pressão alta, com diabetes, com doença de tireoide. Às vezes o paciente já passou por complicações mais sérias, passou por um infarto, passou por um AVC, né? A gente tem que avaliar a questão se esse paciente ele tem uma certa independência em relação às suas atividades de vida, né? Então tudo isso vai colaborar muito com o oncologista para que a gente possa entender qual que é o melhor caminho a ser trilhado com aquele paciente. Então, acho que essa discussão multidisciplinar entre as especialidades, ela é primordial para que a gente tenha um bom sucesso, né? Porque assim, quando a gente fala em oncologia, surgem a cada dia novos medicamentos. Mas eu acho que o mais importante quando a gente está num paciente idoso é avaliar qual a condição que esse paciente se encontra, qual é o benefício em relação a esse tratamento. E a gente não pode esquecer nunca, a gente não pode prejudicar a vida daquele paciente. Então, qualidade de vida, eu acho que é o critério mais importante, né? Alguns estudos acabam se esquecendo disso quando a gente fala de medicamentos. Mas cuidar do paciente como um todo, eu acho que é uma garantia que a gente vai ter um bom resultado, né? Independente se esse paciente vai ter o avançar da doença ou não. Mas garantir que ele tenha qualidade de vida nesse processo é fundamental. Na, na minha prática clínica, geralmente aí os pacientes já vieram de um tratamento, né, Uhum. oncológico ou estão passando por tratamento, né, ou mesmo que curaram da doença, né, e é muito bom você trazer essa questão de cuidado integral, né, principalmente aí no que se diz ao paciente idoso, porque a gente vê que esses pacientes geralmente demandam mais cuidados, né, tem uma certa fragilidade, às vezes tem uma autonomia aí um pouquinho mais prejudicada, uma certa dependência, né? Então, essa abordagem multidimensional é muito importante e que bom que você trouxe isso, Mirella. E hoje aí, com base na sua experiência, né? Como devemos aí, principalmente nesses diagnósticos oncológicos que são bem difíceis, né? Não só para a família, não só para o paciente, mas para os familiares também, né? E quando a gente se vê de frente de um paciente idoso, como que você faz na sua experiência essa abordagem, essa discussão do diagnóstico e você acha qual a importância aí, né, do suporte psicológico nesse momento aí de enfrentamento aí de doença, né? Bom, o que que eu vejo muito na minha prática clínica, eu acho que é até um momento importante da nossa conversa agora, é que a maioria dos pacientes idosos, eles perdem a autonomia frente à decisão familiar. Então é muito comum no meu dia a dia, quando eu vou chamar o paciente, não vir o paciente. Vem num primeiro momento o familiar. E ele começa: olha, doutor, ele não pode saber que está acontecendo isso. Vamos inventar alguma coisa. Ele não vai aguentar. Ele vai desistir da vida. Ele vai entrar numa depressão profunda. Ele não vai conseguir. A esposa dele também não pode saber. Vamos deixar só entre a gente. Então isso é muito comum. É extremamente comum a gente ver isso acontecendo acontecer isso no meu dia a dia. E então, o que que eu falo? Eu acho que você tem que se colocar no lugar, né? Eu sempre falo isso para os familiares. Você gostaria
né? Se você fosse uma pessoa de mais idade, você gostaria de que não fosse te falado a verdade em relação à sua doença? Porque o que a gente não pode esquecer, Hugo, é que não é esconder um fato debaixo do tapete. Porque o que acontece? O paciente, ele está sofrendo, né? Eu estou falando de uma doença que ela é ameaçadora à vida. Né? Então o paciente ele tem planos de vida, muitas vezes, né? Ele faz as coisinhas dele talvez de uma forma um pouco mais lentificada, mas ele está lúcido, ele está orientado, ele tem que ter um poder de decisão, né? E a decisão, eu acho que ela não cabe ao médico, ela é uma decisão compartilhada, né? Aquela coisa, quando um copo cai de vidro, ele se espedaça, ele não volta mais o mesmo. E a relação médico-paciente é a mesma coisa. Então, eu enfrento esse desafio no meu dia a dia de uma forma, assim, muito difícil de lidar, porque a família quer tomar a decisão, eles querem escolher um remédio mais fácil, vamos fingir que estamos tratando, ou vamos tratar, mas ele não precisa saber. Mas aí eu questiono, tá, a senhora quer que eu esconda do familiar tal, mas como que a gente vai falar para ele que ele está perdendo cabelo? Como que a gente vai falar para ele que ele vai tomar uma medicação na veia todos os meses, que vai passar por exames de imagem, vai passar por exames laboratoriais, pode começar a ter náuseas e vômitos, pode mudar o padrão intestinal, pode fazer com que ele tenha infecções, porque a gente está falando de uma perda de imunidade que acontece no tratamento oncológico, principalmente quando envolve quimioterapia. Como que a gente vai se organizar em tudo isso? Aí a família dá uma congelada, não sabe me responder. Mas muitos ainda insistem para que a verdade não seja dita, né? Mesmo mesmo eu explicando, conversando. Então, assim, é um processo. Então, o que eu costumo fazer é trabalhar com o médico paliativista em conjunto. Quando eu vejo que as coisas começaram a ir para um lado onde a família quer decidir tudo e o paciente está ali, né? Quietinho, sem se mexer muito, às vezes ele nem fala. Quando o paciente entra, por exemplo, depois desse momento, o paciente entra, o paciente ele fica quieto, parece que é uma criança, sabe? Parece que eu estou falando com os pais de uma criança. Então, os filhos, eles adotam como se eles fossem os pais, né? E muitas vezes eu vou vendo que o paciente vai perdendo a autonomia de decisão, porque às vezes o paciente pode optar por não tratar. Entendeu? O paciente tem o poder de decisão. A gente tem que mostrar os riscos e benefícios, mas sempre respeitar a opinião do paciente. Então, isso, na minha prática, é um grande desafio. E eu acredito que na sua também. Com certeza. Aí eu acho que na sua aí, no seu dia a dia, eu acho que é mais complicado porque vem a primeira conversa e aí o diagnóstico, né? E eu sempre falo para os familiares, né? Principalmente quando a gente se depara aí com esse impasse, né? Que a gente não pode tirar o direito do paciente, né? Isso é algo que diz respeito a ele, né? A doença dele. Então, ninguém mais pode intervir, salvo algumas exceções, né? Então, muito bem lembrado, e que bom que você compartilha dessas ideias e estão esclarecendo aí para os nossos familiares, para os nossos ouvintes, né? E, Mirela, e hoje, do diagnóstico, que é complicadíssimo muitas vezes, né? Salvo exceções aí que alguns familiares são bem esclarecidos, né? O que não é o cotidiano. No caso, se o paciente aí se recusa a fazer o tratamento, se o tratamento é com quimioterapia, com radioterapia, mas ele tem autonomia, né? E ele se recusa a realizar o tratamento. Qual que é a conduta aí do médico oncologista ou da equipe aí por trás desse problema? Olha, eu vou falar da minha opinião, da minha prática e do que eu faço. Como eu falei para você, eu respeito o paciente. Mas o que eu tento fazer de uma forma que amenize tanto a angústia da família, quanto a minha própria angústia, porque eu sei o que vai acontecer. A gente sabe uma história natural de evolução de doença. E a história natural da doença do câncer, ela não é fácil.
entende? Então, assim, se eu tenho alternativas, como, por exemplo, passar aquele paciente, em vez de fazer uma quimioterapia endovenosa, passar por uma medicação oral, né, redução de doses, então eu vou propor isso para o paciente, né? A maioria deles aceitam, tá? Porque às vezes eles não querem lidar com aquela toxicidade que eles estão enfrentando. Então, eles chegam para mim, assim, depois de uma sessão, eu não quero mais. Eu não aguento mais. E a família tá ali pressionando. Não, ele vai fazer sim. Ele vai fazer sim. Então, eu tento negociar dessa forma. Agora, se é um primeiro momento, é isso que eu busco. Eu busco por medicamentos que vão amenizar. Eu associo com toda certeza o médico paliativista para me ajudar, né? E vou buscando por ajuda, suporte psicológico, encaminho para psicóloga, recomendo psiquiatra, né? Até falo muito sobre segunda opinião, porque eu acho que na minha especialidade, a segunda opinião ela é muito bem-vinda, porque a gente está falando de uma doença que ameaça a vida. Então, aquela família, aquele paciente, ele tem que confiar em você, ele tem que ter uma relação boa com você, porque eles falam, a minha vida está nas suas mãos, e isso é um fato. Né? Então, se ele quiser buscar uma segunda opinião, eu recomendo, eu incentivo, né? Quem sabe alguém vai conseguir mudar a ideia dele, né? Mas se ele não quer de fato, eu vou para o cuidado paliativo e eu vou dando suporte para esse paciente, tá? É isso que eu faço. É muito interessante você trazer e abordar de forma tão assertiva isso, né? Porque é, é, um- é uma área muito difícil, né? E mesmo assim, você tenta sempre minimizar aí, né, o que pode trazer de maiores danos. Então, para mim é uma das áreas mais lindas aí da medicina, né? E o Mirella, e a gente sabe, né, que conforme a população vai envelhecendo, né, o idoso, as células envelhecem, a gente tem aí, né, todo o processo. E como que você pode dizer para gente, nos pacientes longevos ou nos extremos idosos, se a quimioterapia ou o tratamento oncológico nesses pacientes, eles têm maiores riscos, se não tem, se tem maior toxicidade, né, ou se são mais graves do que comparado com os outros pacientes. Na verdade, tem, né? Eu acho que assim, igual você mesmo comentou, as células estão no envelhecimento, né? Então, assim, a chance daquele paciente ter maior grau de toxicidade é muito maior, né? E não só isso, igual eu falei, o paciente ele não vem só com o câncer, ele vem com um compilado de doenças e comorbidades a serem tratadas, né? O estilo de vida do paciente às vezes não está adequado, né? Aquele paciente ele não está cuidando mais dos picos pressóricos, deixou de tomar o remédio, acha que não é importante, ou às vezes tem a questão da demência, né, que é esse esquecimento, né? Eu tenho muitos idosos que vivem sozinhos, né? Então, assim, eles se viram como podem, né? Quando a gente fala em relação à toxicidade, a gente tem que lembrar que a maioria das quimioterapias, elas vão trazer danos para órgãos importantes, né? Coração, pulmão, rim. Então, se o nosso paciente, que já é idoso, ele tem uma diminuição da funcionalidade, né? Da capacidade cardíaca, da capacidade pulmonar, né? Se ele já é um paciente nefropata, se ele faz diálise ou não, se é um paciente que ele teve algum quadro de infarto, de AVC, né? Então, tudo isso, ele se torna muito mais desafiador para o médico oncologista. Por quê? Porque a chance da gente conseguir fazer com que esse paciente faça um tratamento no tempo adequado, né, na periodicidade adequada, ela é muito menor. Então, muitas vezes a gente trabalha com redução de doses, né, com espaçamento em relação a essa periodicidade. Se uma medicação, né, se um protocolo eu faria em 21 dias, talvez eu tenha que fazer em 28, né? A gente acaba informando muito, orientando muito o familiar ou aquele acompanhante que veio, que esse paciente pode apresentar algum quadro infeccioso, que pode levar a uma hospitalização. Então, tudo isso tem que ser avaliado, entende? Outra coisa que a gente tem que avaliar é os exames de imagem. Exames de imagem, para o paciente, não é fácil de ser realizado. Os exames mais importantes na oncologia, eles são contrastados.
Nem todo paciente pode passar por contraste, né? Tem que avaliar a resposta desse tratamento, se está tendo realmente um resultado efetivo ou não, se não tem que mudar a estratégia do tratamento. Então, é muito mais desafiador trabalhar com o paciente idoso na oncologia. Isso eu posso te garantir. E como você disse, né, essa avaliação multidimensional, principalmente na população idosa, a gente recebeu a doutora Simone, né, que é psiquiatra, e também sempre trabalhando em conjunto, não só com geriatra, mas com outras áreas aí da saúde, e eu acho extremamente importante, né? E levando isso para a área da oncologia também se faz necessário, né? Extremamente necessário, Hugo. E hoje, Mirella, na sua prática aí clínica, né, na sua vivência, é, o que você pode falar para gente? Ou você tem casos ou teve casos aí de cânceres que não puderam ser tratados ou que devido à complexidade, à né, morbidade do paciente, ele não pôde ser tratado? Como que o oncologista faz nessas situações? Bom, na verdade são vários casos, Hugo. Muitas demandas, né? Eu atualmente trabalho no Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho que muitas vezes interromper o tratamento do paciente porque ele não vai ao consultório. Aí você vai ver o porquê que ele não vai ao consultório, são histórias muito tristes, né? É aquele paciente que ele não está conseguindo comprar os medicamentos, porque nem todos são fornecidos via SUS. É aquele paciente que ele não conseguiu ir fazer os exames de sangue porque era muito longe. Ele não consegue vir, não tem ninguém para trazê-lo. Então, isso dificulta bastante. Tá? Outra situação que eu posso falar para você, que eu não pude tratar os pacientes, é aquele paciente que chega muito tardiamente. Aquele paciente que, quando a gente vai olhar aquela escala de ECOG, de Karnofsky, que é para a gente avaliar a performance e status do nosso paciente, ele está no número 3, né? Aquele paciente está muito emagrecido, aquele paciente que está acamado, aquele paciente que sofreu alguma alteração neurológica e ele já não tem mais um cognitivo adequado. Então, esses pacientes, a gente tem que fazer avaliação de colocar na balança, né, o risco e o benefício, né, como que eu vou tratar esse paciente, se eu vou tratar ou não, né, muitas vezes eu acabo tendo que interromper o tratamento daquele paciente que evoluiu para uma insuficiência renal, né, mesmo fazendo ajustes de dose, tem algumas medicações que eu não posso realizar, insuficiência hepática, né, quadro de delírio, um paciente que ele é internado e vai para um ambiente de UTI, por exemplo, esses pacientes são descontinuados do tratamento, né? Talvez no outro momento possa até retornar, mas a princípio está interrompido o tratamento de uma forma definitiva, né? Aí entra o que eu falo para a família, são cuidados de suporte, né? Aquele paciente que faz múltiplas transfusões de sangue, né? Múltiplas transfusões de hemácias, aquele paciente que começa a ter sangramentos. Então, isso tudo já é um indício de que as coisas não estão caminhando tão bem. Então, não adianta eu ficar colocando medicação que tem uma alta demanda de toxicidade se o paciente não está respondendo, se eu estou prejudicando a vida do meu paciente. Como eu te falei, qualidade de vida é extremamente importante. Por que eu vou tratar um paciente oncológico se não for para trazer qualidade de vida e fazer com que ele viva mais tempo, né? Então, acho que a gente tem que pesar dessa forma. Certo. E não só na oncologia, né? Em Eu acho que tudo, né? essas áreas a gente sempre tem que pesar aí, né? Risco e benefício. Às vezes a gente quer o melhor para o paciente, mas não é o que acontece, né? Algumas vezes. E, Mirella, e para finalizar aqui a nossa conversa, conta pra gente alguma história ou algum caso que te trouxe aí, que carrega na memória, ou que te emociona, independente aí do que esteja acontecido com o paciente.
Tem vários, Hugo. É difícil a gente falar em um único caso, porque quando a gente fala em oncologia, a gente não fala só da doença. A gente está falando de um paciente, a gente está falando de uma família que tá envolta. Então, assim, é muito legal quando você vai tratar um paciente oncológico, você passa por toda aquela jornada junto com ele, e ele fala assim, doutora, eu quero viver até ver o nascimento do meu neto. Doutora, eu quero estar no casamento da minha filha. Então, são histórias assim que emocionam muito a gente, né? Ninguém está preparado para ficar doente, ninguém está preparado para mudar a rota da vida. Então, são muitas histórias, são muitas mesmo. Mas, já que você está me pedindo uma, eu vou tentar duas, tá? Então, eu tive um paciente de 84 anos de idade que chegou no consultório para mim, câncer de estômago, né? Uma doença que tem, infelizmente, um prognóstico bem reservado. Ele tinha múltiplas dores, ele não se alimentava, ele se recusava a todo custo colocar uma sonda, porque o paciente idoso ele é bem relutante, né? A família já tinha entregue os pontos, mas ele não. Ele olhou para mim e falou assim: doutora, eu ainda não estou pronto para ir embora. E com 84 anos e numa lucidez impressionante. E aí eu falei com a família, falei, olha, eu costumo respeitar a vontade do paciente. Eu só preciso saber quem cuida dele. Aí falaram lá tudo mais, e eu pedi a oportunidade de tentar, não por eles, mas pelo meu paciente. E a gente teve um resultado fantástico. Na primeira sessão de quimioterapia dele, que foi internado, com uma dose mais reduzida, tudo bem do jeito adequado, esse paciente ele evoluiu com infecção urinária. Então, foi mais uma relutância da família de eu entrar num outro ciclo para ele. Mas ele olhava para mim e falava, doutor, eu não estou pronto para ir embora. E aí eu falava, tudo bem, me ajuda a convencer então a sua filha, né? E ele falava, eu vou tratar, ela é minha médica e não sei o quê. E nós chegamos a 8 ciclos de tratamento. E daí ele começou a ir bem. Eu acho que eu acertei o ponto ali da quimioterapia e as coisas fluíram. Quando eu fui ver as imagens dele, que a gente fez o reestadiamento, que é a avaliação, né, de resposta das imagens frente ao tratamento, não havia mais doença, Hugo. Não havia mais doença. Ele voltou a se alimentar, nós conseguimos suplementar ele de uma forma lenta, né? Ele parou de perder peso, parou de sentir dores, ele chegou a usar morfina numa dose controlada comigo, eu consegui ir reduzindo. Então, assim, ele foi no meu consultório faz uma semana, mais ou menos, e nós entramos numa terapia de manutenção, que eu falei para ele. Não vai precisar mais internar o senhor, não tem mais a doença aqui, mas eu tenho medo dela voltar. E aí eu falei, e eu sei que o senhor não está pronto para ir embora daqui. E aí ele aceitou fazer o tratamento de manutenção e até a última vez que eu vi ele estava correndo tudo bem. E a família chorou, se emocionou, se sentiu culpada porque tiveram a intenção de desistir. Então esse foi um caso que me marcou bastante. E teve um outro caso também, que chegou no consultório para mim, uma paciente mais jovem, câncer de mama, 45 anos de idade, um subtipo que se chama luminal, híbrido, então tem a presença de uma proteína que traz uma agressividade maior. Ela chegou no meu consultório muito mal, extremamente debilitada, né, com crianças pequenas, com o marido do lado, praticamente sendo carregada. Então, assim, ela queria a oportunidade de conversar comigo, de ter a sua consulta e de me pedir, por favor, me ajuda, faça alguma coisa. E desesperada, muito choro, né? E quando eu fui estudar o caso dela, antes dela entrar na sala, eu falei, gente, não dá para eu tratar ela. Ela tem exames muito limítrofes. E a hora que ela começou a entrar carregada, eu falei, não vai dar. Não vai dar. Eu lembro que eu mandei essa paciente para casa, ela chorando, me agradeceu, encaminhei ela para as outras especialidades para dar todo o suporte possível. Conversei com ela, inclusive, sobre morte. Foi muito difícil para mim. Ela chegou em casa, eu atendi ela umas 8h30 da manhã. 11 horas da manhã, sabe aquele estalo assim? Você fala, cara, dá para tentar alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu fosse olhar um protocolo hoje de um estudo, ele me diria com certeza não. É uma paciente de cuidado de terminalidade de vida, encaminho para o paliativo exclusivo e é isso. Mas é uma vida, entendeu? Então eu pedi para ligarem para ela, eu sabia que ela era de uma cidade próxima. Eu falei, olha, pede para ela voltar.
eu vou tentar uma medicação aqui, expliquei todos os riscos, ela sabia que ela poderia morrer. Então não tinha mais nada a perder, né? Expliquei todo o tratamento para ela, perguntei se ela estava disposta a arriscar, deixei ela muito bem orientada que ela poderia morrer com aquele tratamento, mas sem ele ela também morreria. Então foi uma conversa muito difícil, eu lembro até hoje, faz pouco tempo que isso aconteceu. E ela falou: Eu quero, doutora, porque é a minha chance. Eu cheguei em casa, eu rezei muito, né? Eu não quero me despedir da minha família, eu quero tentar. E nós fizemos. E eu fiz com meu coração na mão. Eu nunca tinha sido tão audaciosa. E eu fiz, e quando deu. Passei meu WhatsApp particular para ela, tudo, enfim. E quando deu 30 dias, ela entrou no meu consultório, andando, sem dor. Parecia outra pessoa. Então, todo mundo fala que a oncologia é uma área muito triste. Eu não vejo assim. Eu vejo ela como uma área de ressignificação, de transformação, e eu tenho certeza que talvez Deus tenha me tocado naquele momento e fez com que eu fizesse esse tratamento. E hoje ela está muito bem, Hugo. Muito bem. Eu estou quase entrando no melhor tratamento que eu posso ofertar para ela, né? Eu fui mais devagar, mudança de medicamentos, e foi isso que me marcou demais, né? Nessa pequena trajetória que eu tenho até então, são duas histórias que me marcaram bastante. Eu acho que eu posso te citar essas, mas poderia ficar o dia inteiro aqui falando, porque cada uma mais emocionante que a outra. Emocionante. E, e é legal você compartilhar isso com a gente, Mirella, porque a oncologia é uma área muito ampla, né? E apesar de ter histórias tristes, eu acho que esses desfechos favoráveis, né, que fazem aí a gente pensar que a gente está no caminho certo, né? Então, é muito bonito. É isso que Eu você também acho a trouxe. geriatria muito bonita, Hugo, então acho que eu vou te devolver a pergunta, né? Teve algum caso na geriatria que te marcou assim profundamente? Alguma coisa que você fez que você falou, eu fui um pouco ousado do que talvez alguns outros colegas teriam sido? Isso me tornou mais realizado, porque esses casos que eu te contei me tornaram muito mais Sim, forte, com certeza. né? Alguns sim, né? Na verdade, eu não tenho tantos casos complexos assim, né? Mas se tratando da área geriátrica, os casos mais complexos quando a gente se lida aí com algum tipo de demência, né? Principalmente aí nas demências avançadas, né? Que são doenças crônicas, incuráveis. E uma paciente, na verdade, quem me procurou foi a filha, né, que era a principal cuidadora, ela já tem uma demência aí de 8, 10 anos de evolução e que estava num período muito grave, né? E a filha entrou no consultório aos prantos e chorando e que ela precisava de ajuda, senão ela não ia aguentar, né? Então a gente conversa nesse primeiro momento e a gente sempre explica, né? Apesar dessa filha saber o diagnóstico e como ela ia progredir, ela não estava preparada, né? Assim como o paciente oncológico, seus familiares, ninguém está Ninguém está preparado, preparado. né? E conversando, ela já tinha passado por outros, né, especialistas que já haviam retirado medicação, que não queriam mais progredir aí no tratamento. A gente falou que a gente ia tentar, né? Não só pela filha, mas pela mãe, para dar um suporte e uma qualidade de vida, né? Então, quando a gente faz esse trabalho conjunto, lógico, não era só eu, mas tinha uma equipe, né, com fonoaudióloga, fisioterapeutas, e ela respondeu. Incrivelmente respondeu ao tratamento, havia melhorado, conseguiu retornar alguma funcionalidade, já começou a comer, já andava. Então, acho que acho que esse fato me marcou bastante, né? Então, acho que são pequenas coisas que a gente faz que valem a pena, né? Então, nesses casos que a gente sabe que está no caminho certo. Eu acho que a ideia da medicina, que eu como oncologista, você como geriatra, é confortar sempre, né? Sim, confortar sempre. Mirela, é extremamente honrado e
e muito feliz de ter você aqui com a gente no nosso Descomplicando 60 Mais. Espero revê-la novamente aí Eu em também, outras ocasiões. Muito obrigado novamente. Gostaria de te parabenizar pelo excelente, as excelentes explanações, explicando aí de forma assertiva para os pacientes e familiares, tá? Muito obrigado de eu novo. que agradeço. Até a próxima. Tchau.